na programação de discussão. Então, boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, receber todo mundo para mais uma reunião do Currículo Online da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Base do Crânio. A gente tem feito essas reuniões quinzenais e tem tido a oportunidade de discutir temas de interesse multidisciplinar na área de cirurgia da base do crânio, de uma maneira muito interessante, sempre trazendo grandes expoentes de cada área para aulas didáticas, objetivas, e o foco principal é debater, compartilhar as experiências e sempre com a participação de alguns moderadores, de pessoas com expertise na área, para que a gente possa enriquecer esse debate. Os principais temas têm sido sobre anatomia e acessos e indicações, e hoje nós teremos o professor Ricardo Ramina, com a aula do acesso crânio-cervical. O Dr. Ramina é o chefe de serviço de neurocirurgia do INC, é uma das principais lideranças da atualidade nessa área no mundo, então é quem desenvolveu o retalho de reconstrução amplamente utilizado no mundo inteiro para esses acessos. É alguém que tem muita experiência com diversos tumores dessa região, que é uma região que exige um treinamento técnico bastante rebuscado, um conhecimento de técnica cirúrgica, um conhecimento de anatomia e muita experiência. Então, é um prazer para todos nós recebermos o Dr. Ramina para compartilhar com a gente a experiência dele realmente numa área em que ele, sendo um grande cirurgião da base do crânio, é uma das áreas de maior destaque. A gente que conviveu muitos anos com ele sabe do conceito, da filosofia, e é isso que ele vai compartilhar conosco, uma maneira de pensar a cirurgia da base do crânio lateral com acesso crânio-cervical. E a gente vai ter hoje a participação do Márcio para moderar. O Márcio, que hoje é chefe preceptor da residência de neurocirurgia da Santa Casa de São Paulo, e também o Dr. Gustavo Isolan, que é neurocirurgião do Grupo Ceane, do Moinhos de Vento e do Divina Providência, em Porto Alegre. Ele também é professor da Faculdade Evangélica da Mackenzie do Paraná e é pós-doutor em cirurgia da base do crânio pela Universidade do Arkansas. Então, o Dr. Ramina segue com a aula, com a conferência, e o Márcio e o Gustavo vão dar seguimento na moderação e, claro, no final será aberto para que todos possam participar. Dr. Ramina, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos por ter reativado a nossa Sociedade de Cirurgia da Base do Crânio, que eu sempre gosto de frisar que foi a primeira sociedade de cirurgia da base do crânio fundada no mundo, e a gente fica muito feliz em ver que isso realmente agora está sendo reativado, porque traz uma contribuição muito grande na formação dos colegas que trabalham com doenças, com patologias na base do crânio. E hoje a gente vai falar sobre um tema, eu vou compartilhar minha tela. Como o Luiz bem falou, é um tema que a gente tem muito interesse, que são os tumores da região crânio-cervical, da junção crânio-cervical. Então, essa região é uma região realmente difícil, porque tem muitas estruturas importantes, não tem nada para assim de disclosure nessa apresentação, e é uma região que tem uma anatomia complexa, e como todo local que tem uma anatomia complexa, que tem muitas dificuldades em termos de manuseio da região e das estruturas, nós temos muitos acessos cirúrgicos. Então, o que nós utilizamos no nosso serviço como acessos cirúrgicos são basicamente o anterior, um posterior ou lateral. O anterior, principalmente, a gente usava muito no passado o transoral. Hoje em dia, a gente faz praticamente todos com transnasal endoscópico. Eu vou conversar um pouco sobre esses acessos. E do posterior, onde a gente tem o nosso carro-chefe, aqui o reto sigmoide, e os acessos de linha média, da laminectomia, fazendo também, muitas vezes, um acesso subtonsilar para essa região. E o acesso mais utilizado para os tumores, principalmente os meningiomas, é o acesso far lateral, o extremo lateral, que a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Então, inicialmente, o acesso transoral. O acesso transoral ele era muito usado no passado, quando não existia ainda essa tecnologia, essa técnica de endoscopia. Por ser um acesso muito fácil de fazer, os otorrinos têm muita experiência nesse acesso transoral e, junto com os otorrinos,
os neurocirurgiões desenvolveram a possibilidade de abordar muitos tumores, por exemplo, os cordomas do clivos. Então, aqui a gente vê um paciente com cordoma do clivo e a gente vê que esse acesso transoral ele permite uma ampla exposição desde a célula túrcica até basicamente C2, C3. Então, é um acesso muito amplo e um acesso que possibilitava, assim, possibilita a remoção de tumores que vão abaixo, como a gente vê nesse exemplo aqui, um tumor, um cordoma indo já dentro do canal, em que a gente consegue remover o C1, C2 e chegar até a medula. Esse acesso ele tem uma série de dificuldades, ou tinha e ainda continua tendo, mas é principalmente a reconstrução. E muitas vezes tem alterações de palato. Então, os otorrinos que a gente trabalhava e trabalha hoje com o Gustavo Nogueira e na época com o João Manilha, usavam muito esse tipo de retalho, que é um retalho circular e que mantém pediculado todo o palato mole num dos lados. E com isso permite uma exposição muito ampla dessa região e colocando o microscópio, na época a gente rapidamente chegava nessa região e conseguia remover tumores, expondo, como eu falei, desde a região da célula túrcica até basicamente C3. Então, esse é um exemplo, se a gente olhar esse tipo de tumor, esse tipo de cordoma, nós operávamos no passado com acesso transoral, hoje com acesso endoscópico. Aqui, uma radiografia intraoperatória, mostrando o quanto a gente tinha de acesso a esses tumores e como conseguia remover. Aqui um exemplo de uma criança de 4 anos de idade que tinha esse tumor, que foi diagnosticado pelo pediatra, porque notou que abaixou a língua da criança e viu que tinha uma massa retrofaríngea. E esse era o tumor que essa criança se apresentou. Um enorme tumor com envolvimento bilateral das vertebrais, que nós operamos com acesso transoral, bilateral, e também com acesso lateral, com fixação posterior. E esse menino hoje é médico, aqui 20 anos depois da cirurgia, e foi irradiado, e eu tenho acompanhado esse menino nos últimos mais de 20 anos agora, em que a gente viu que foi uma remoção radical. É difícil falar de cura de um cordoma tão extenso numa criança, mas nós temos mais de 20 anos de follow-up e não tem recidiva tumoral. Esse é outro caso muito interessante. Esse paciente tinha esse schwannoma enorme, que também dava para ver através de, simplesmente abaixando a língua, dava para ver o schwannoma. E tinha, se olhar a seta aqui do lado, dá para ver que tinha uma invasão do canal vertebral. Então, o que nós fizemos nesse caso também foi um acesso transoral, com uma remoção radical da lesão, da porção medial dessa lesão, o acesso transoral, e através de uma laminectomia removemos esse outro espécime. Esse paciente também a gente acompanhou pelo menos durante 10 anos, sem recidiva e com cura dessa lesão do schwannoma. Mas a endoscopia veio nos possibilitar uma visão muito, muito melhor dessa região. Então, esse é um preparado anatômico feito pelo Tiago Scopel e pelo Gustavo Nogueira, em que a gente vê a possibilidade da endoscopia expor praticamente toda essa região do clivos, tendo como limite, normalmente, as carótidas e os hipoglossos dos dois lados, mas permite uma exposição extremamente ampla. Então, esse é um caso que a gente operou, vocês vão ver o tumor já recidivado, aqui do lado direito, um cordoma. Então, o tumor recidivado já irradiado, mesmo assim, com acesso endoscópico, a gente consegue expor bem a lesão e vamos expor o tumor, aqui abrindo a cápsula tumoral, e vamos remover o mais radical possível esse tumor. A gente sabe que a remoção de cordomas, principalmente cordomas já operados, já irradiados, é praticamente impossível a remoção radical. É um tumor
porque ele infiltra em todo o canal, em todo o canalzinho que ele encontra, ele vai infiltrar, mesmo infiltradura mata, como é nesse caso, e a gente vai ter que ir removendo piecemeal até remover completamente a lesão, pelo menos o que a gente conseguiu assim visualizar com a endoscopia. E o grande problema agora aqui é a reconstrução, principalmente em pacientes que já foram operados. Então, a gente usa muito gordura, fáscia e retalho. Retalho que tem que ser desenvolvido, o otorrino que trabalha conosco, o Gustavo, é muito criativo. Então, nós temos que criar retalhos vascularizados que possam realmente evitar uma fístula licórica. Esse é um outro caso também, operado em outra instituição, que foi operado no INC, e a gente conseguiu uma remoção bastante interessante. É o mesmo tipo de acesso endoscópico para a junção crânio-cervical anterior, tentando drilar ao máximo possível o osso infiltrado e, novamente, tendo a dificuldade da reconstrução, principalmente nos casos já operados. Diferente desse caso, que era um tumor menor, mas com invasão do seio cavernoso e da junção crânio-cervical, era um cordoma em que não tinha sido operado ainda. Então, a gente vai fazer o retalho nasoseptal, um retalho um pouco mais amplo, e nós vamos expor, de uma maneira que todo mundo já conhece muito bem, a região da célula túrcica, do seio esfenoide e do clivus. E nós vamos fazer a drilagem do clivus e da região da célula túrcica para expor o tumor. Então, um cordoma também, nesse caso, uma paciente jovem com cordoma, vou adiantar um pouquinho, em que a gente vai removendo progressivamente o tumor, vocês vão vendo aqui, e era um tumor relativamente pequeno para cordoma, mas o aspecto bem típico do cordoma, e que tinha uma invasão no seio cavernoso. Então, aqui a gente vai removendo progressivamente o tumor, e aqui a gente já vê a dura pulsando, e essa parte que a gente nota aqui que está invadindo o seio cavernoso, esse círculo vermelho. Então, aqui nós vamos abrir agora mais lateralmente, e após a remoção do tumor, a gente vai notar o sangramento do seio cavernoso, aqui a abertura da dura mater. É um acesso bastante típico, bastante conhecido de todos, principalmente para a hipófise, mas que é um acesso muito bom também para esses cordomas. Esses cordomas em que a gente tem a possibilidade, principalmente quando estão mais localizados na linha média, a gente poder remover de uma maneira muito mais radical o tumor. Então, aqui removendo a dura infiltrada, é uma paciente jovem. Então, eu queria fazer uma remoção bem radical da lesão. Aqui a gente vê agora a remoção já do tumor dentro do seio cavernoso. Tinha um fragmento ósseo. Aqui a gente vê a hipófise, a célula túrcica. E aqui com o esponjo, a gente vai fazer a hemostasia, que é a artéria basilar, e uma remoção bem radical dessa lesão, inclusive da porção dentro do seio cavernoso. Aqui o fechamento agora é muito mais simples, porque essa paciente não tinha sido operada nem sido irradiada. Então, gordura, fáscia, a gente gosta muito de pôr a fáscia e pôr o gasquete para fechar, evitar a pulsação. Eu acho que isso é muito importante para evitar a pulsação e selar de uma maneira hermética a base do crânio e rodar o retalho. E essa paciente eu tenho acompanhado ela agora já há vários anos, sem nenhuma recorrência. Ela foi submetida a uma Gamma Knife de leito. Então, aqui esse é um trabalho clássico lá do pessoal de Pittsburgh, na época em Pittsburgh, mostrando as abordagens, a vantagem da abordagem da linha média endoscópica e a abordagem onde a gente alcança com a abordagem far lateral, que a gente vai conversar um pouco daqui a pouquinho. Então, realmente, o neurocirurgião que opera a base do crânio, o otorrino, que trabalha junto com o neurocirurgião nesses tumores, tem que conhecer muito bem
esses acessos anteriores, tanto transoral, para alguns casos, como endoscópico. Agora nós vamos falar outro acesso que a gente usa muito, que é o acesso reto-sigmoide. O acesso reto-sigmoide simples, ele pode ser muito útil para remover muitos tumores da região crânio-cervical, principalmente alguns meningiomas. Nós operamos no serviço todos esses pacientes em posição dorsal, apesar de, no início, eu sempre operava em semi-sentado, mas a posição dorsal tem uma série de vantagens. Aqui a gente vai ver a nossa incisão, como a gente faz a incisão, é uma incisão retilínea, e aqui vocês veem esse tumor, que é o meningioma, envolvendo a artéria basilar, e que pode ser totalmente removido com acesso simples, um acesso reto-sigmoide, acesso que é feito em meia hora. Esse é um outro caso já de um tumor, de uma lesão intrínseca agora, que é um cavernoma de tronco. Então, vocês veem o cavernoma no bulbo, é um cavernoma de uma paciente jovem também, já tinha sangrado, e também, nesse caso, um simples acesso reto-sigmoide foi o suficiente para a gente remover completamente essa lesão. Então, esse é outro acesso importante, o acesso reto-sigmoide. Mas nós vamos falar agora, principalmente dos meningiomas da junção crânio-cervical. Então, os meningiomas da junção crânio-cervical, eles têm algumas características. E nós temos alguns acessos. Então, nós temos o acesso da linha média, o acesso posterior, para aqueles tumores que têm uma implantação posterior ou posterolateral. Então, um simples acesso de linha média, como a gente vê nessa figura aqui no meio, ela vai resolver o problema, porque a gente aborda diretamente o tumor. Alguns tumores, mesmo com a implantação mais lateral, desculpa, eu estou com uma gripe, estou tossindo um pouco, que a gente vê aqueles tumores que estão abaixo do sulco pontomedular, eles podem ser abordados por acesso subtonsilar. Então, a gente levanta, faz o acesso de linha média, levanta a tonsila e pode abordar, usando muitas vezes o endoscópio para tirar essa porção mais anterior do tumor. Aqui um filme mostrando um caso de um rapaz jovem, um médico até, com esse tipo de lesão, uma lesão calcificada. Isso é um tumor, um meningioma bem calcificado, fazendo uma compressão medular importante. Então, a gente nota aqui o acesso simples da linha média, um tumor da linha média, em que era muito difícil de dissecar esse tumor, tinha que cortar o tumor com bisturi. A gente vê a aracnoide aqui preservada do forame magro, e a gente vai remover progressivamente a lesão até identificar o plano com a medula. E esse tumor era tão duro que era praticamente impossível de tirar com o cavitron, com o aspirador ultrassônico. Eu tinha que cortar com tesoura de Metzenbaum, mas sempre preservando aqui embaixo desse cotonoide, eu vou ter a medula. Então, um tumor bastante aderente e, no final, um acesso de linha média, um acesso simples, com a remoção radical da lesão e cura do paciente e, lógico, reconstruir depois totalmente essa região. Mas o acesso que a gente mais utiliza para os tumores da região crânio-cervical são os acessos laterais, ou far lateral approach, principalmente para os meningiomas. E os meningiomas, nós vamos ter dois tipos de meningiomas. Nós vamos ter aqueles que são classificados classificamente como espinocraniano e aqueles que são crânio-espinhais. Espinocranianos são aqueles que nascem abaixo, na região da medula, e que sobem para o crânio. E os outros são aqueles que nascem dentro do crânio e descem. Essa é a classificação clássica desses meningiomas da junção crânio-cervical. Nós podemos utilizar também esses acessos para cordomas, cordosarcomas, aneurismas. Principalmente, eu já operei alguns no passado, quando não existia muito endovascular, a gente operava muito esses aneurismas da paica e da junção da artéria vertebral, que permitiam uma visão bem assim lateral, sem retração do tronco cerebral, para clipar esses aneurismas, principalmente na junção
vertebral. Schwannomas e também para cistos epidermoides, eu tenho usado esses acessos. Então, os meningiomas fazem parte da maior parte dos nossos casos, desses acessos far lateral. Aqui uma estatística até 2020, nós temos mais casos operados até hoje. E tem uma série de dificuldades que a gente encontra nesses meningiomas. O primeiro é o tipo de forame jugular, de forame magno. Nós temos forames magnos que são muito estreitos, outros são muito abertos. Ou muito estreitos, eles têm uma dificuldade de acesso mais anterior. Então, nós precisamos de um acesso mais lateral para evitar retrair o tronco cerebral. O implante da dura, do tumor na dura, principalmente dos meningiomas. Quando o tumor se implanta medialmente, anteriormente e medialmente, é muito mais difícil do que aquele que se implanta mais lateralmente. Esses tumores eles podem envolver a artéria vertebral, a paica, a artéria basilar e mesmo a artéria anterior da espinha, a espinhal anterior. Envolver os nervos cranianos baixos, o tronco cerebral e o bulbo e a medula. E pode criar também uma dificuldade de instabilidade da junção crânio-cervical. Então, essas são as dificuldades cirúrgicas que o cirurgião deve conhecer antes de abordar esse tipo de tumor e ter preparo para lidar com essas dificuldades durante a cirurgia. Como a gente opera? Então, a posição. Vocês vão encontrar na literatura uma série de posições cirúrgicas. Nós já utilizamos todas. Semi-sentado, a prone position, mas a gente usa principalmente hoje, em todos os casos, a porção dorsal, ecúbito dorsal. Tem uma série de vantagens para o paciente, para o anestesista e para o cirurgião. Muito importante nessa posição dorsal é a gente colocar um coxim embaixo do ombro para evitar comprimir a veia jugular e também a rotação da cabeça não ser muito grande, muito importante, fazendo uma compressão da artéria vertebral. Então, essa posição que a gente usa. Nesses tumores, a gente sempre vai monitorar os nervos cranianos baixos. Então, a monitorização intraoperatória, hoje em dia, graças a Deus, já é uma rotina no Brasil. Isso é uma coisa que a gente começou a fazer aqui pioneiramente na América Latina, em 1987. Nós somos os primeiros a começar a monitorar intraoperatório. E nessa época, vocês não vão lembrar, vocês não eram dessa época, mas até o começo dos anos 2000, eram muito poucos centros no Brasil que monitoravam os pacientes durante a cirurgia. Hoje, felizmente, já existem em muitos lugares monitorização intraoperatória, mas é muito importante que a monitorização ela seja feita por uma equipe que esteja apta e que constantemente esteja trabalhando com aquele cirurgião. Não aquele que cai de paraquedas, aquele neurofisiologista que cai de paraquedas, que o convênio autorizou, e que vai monitorar para aquele cirurgião, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Monitorização intraoperatória é um trabalho conjunto entre quem está monitorando e o cirurgião que está operando. Incisão. As incisões para esse tipo de acesso são várias. A Intaco de Roque, a mais conhecida, principalmente os norte-americanos gostam muito. A incisão em S itálico é outra possibilidade. Então, isso é uma coisa que a gente já usamos também no passado, como vocês podem ver nesses casos, mas a nossa incisão preferida, pela experiência que a gente tem em tratar tumores do forame jugular, é esse tipo de incisão. Aqui vocês veem o desenho mostrando o seio sigmoide, o seio transverso, o processo lateral DC1 e o tipo de incisão que a gente usa, que é uma incisão que esteticamente é muito, muito boa, muito legal. O próximo passo, então, vai ser uma dissecção dos planos, a gente disseca por plano, expondo o músculo externo cleidomastoide. Então, a gente remove o músculo externo cleidomastoide da mastoide, vocês veem nesse slide, vocês veem a ponta da mastoide, e vamos identificar o músculo digástrico. O músculo digástrico é muito importante porque a gente usa o músculo digástrico já como uma das referências para o nervo facial. Então, a gente vê a ponta da mastoide e vê o músculo digástrico.
e ver aqui aqui a dissecção junto à região cervical. O próximo Doutor, passo. desculpa interromper o senhor. O senhor pode, quando for mostrar, apertar a tecla C e daí ele bota o cursor do mouse do senhor, que daí o senhor consegue apontar direitinho. Perfeito. Obrigado, Obrigado. esqueci. Legal. Então, aí, o que a gente vai expor? Nós vamos expor aqui a mastoide, a ponta da mastoide, a porção lateral do C1. Nós já vamos ver aqui o 11º. Nós vamos ver a veia jugular interna e aqui o músculo digastro que foi cortado na incisura, que é a incisura do digastro, que é a fossa posterior. Então, nós queremos expor o mais anteriormente possível essa região, para evitar retração da medula. Quando a gente faz esse acesso, nós temos duas perguntas importantes. Precisa remover o côndilo? Precisa retirar a artéria vertebral do seu canal, chama rerouting, tirar para ampliar essa exposição? O que a gente não quer é manipular o tronco cerebral nem a medula. Então, aqui a gente vai ver e vamos estudar justamente isso, esses pacientes que têm o côndilo, se esse côndilo é um côndilo que está ocluindo a nossa visão, ou se a gente precisar tirar o côndilo, como aqui nesse raio-x, se a gente retira essa porção do côndilo e tira a artéria vertebral do canal, então nós temos esse ângulo de visão. O ângulo de visão, principalmente para aquelas lesões situadas nessa região, porque o que a gente não quer é manipular a medula, a gente não quer afastar o bulbo nem a medula, a gente quer atingir o tumor nessa região. Então, quais são os fatores determinantes, na nossa opinião, para remover a artéria vertebral do canal ou remover o côndilo? Então, o tamanho e a forma do forame magno, o local da implantação do tumor, o tamanho do tumor e a direção de crescimento do tumor. Nós vamos mostrar isso agora, como a gente pensa. Então, se o forame magno, como eu falei, é um forame magno bem aberto, você vê nesse caso aqui, então, a gente não precisa retirar muito do côndilo, não precisa tirar nada do côndilo, principalmente se o tumor se implanta mais lateralmente. Mas se é um forame magno mais fechado, então, ao invés da gente puxar a medula, manipular a medula, a gente vai tirar uma parte maior do côndilo. Então, essa é uma das indicações para a remoção do côndilo. Então, aqui a gente vê a remoção do côndilo intraoperatória, que é a dura da fossa posterior, e aqui é retirada do côndilo. O local de implantação do tumor é importante. Então, se o tumor se implanta, mesmo pequeno, mais lateral, como nesse caso aqui, a gente não precisa retirar côndilo, não precisa mexer na artéria vertebral. A gente pode entrar muito bem por aqui, sem manipular a medula e tirar o tumor. Esses são outros casos, tumor um pouco maior, mas que nos dá um espaço muito bom. Agora, nós temos esses tumores pequenos, que estão bem na linha média. Um côndilo e um forame magno mais fechado. Nesses casos, na nossa opinião, retirar uma parte do côndilo é importante para evitar manipulação da medula. Outro detalhe é o tamanho do tumor. Se é um tumor grande, como nesse caso, aqui no pós-operatório da ver, não precisou retirar o côndilo, porque o próprio tumor já criava o espaço para nós. Mas tumores menores, aí a dificuldade é maior. E quando a gente retira o côndilo, principalmente em crianças, a gente vai ter que fazer uma fixação, porque pode causar uma instabilidade, como vocês veem essa criança aqui, uma retirada do côndilo vai criar uma instabilidade maior, e no adulto, se você tirar até metade do côndilo, até 2/3, muitas vezes não causa instabilidade. Mas em crianças, se tirar um pouco do côndilo, até 1/3, já pode causar instabilidade. Outro detalhe é a implantação, onde se implanta o tumor, em relação à linha média. Então, o tumor implantado na linha média, cisão vertebral de um lado e do outro, se a gente entra para um acesso puramente posterior, nós vamos ter que retrair muito isso aqui para chegar no tumor.
mesmo com endoscopia e tudo, é difícil, porque a gente não tem muito local de trabalho. Então, nesses casos, a gente prefere já uma remoção de côndilo, uma remoção de uma parte do côndilo para poder abordar o tumor. Aqui, novamente, implantação. Se o tumor, a implantação do tumor passa da linha média, então nós vamos ter a necessidade de uma exposição bem mais lateral, como nesse caso, com a remoção dessa lesão. Artéria vertebral. Como é que a gente localiza a artéria vertebral? Então, eu sempre falo, desde sempre e para os residentes, a hora que você põe o dedo no processo lateral de C1, você já sabe que a artéria vertebral, que você vai ter o arco de C1 aqui, você vai ter o músculo oblíquo superior, oblíquo inferior, e vai saber que essa artéria vertebral ela vai estar correndo exatamente aqui embaixo, nessa região. Nós temos aqui uma incisura do Atlas, onde passa o canal da vertebral. Então, é muito fácil da gente localizar a artéria vertebral sem perigo de lesar a artéria vertebral. É justamente isso que a gente mostra aqui, o arco DC1, com essa incisura, que é uma incisura, que é o osso, o arco DC1, o processo lateral DC1 está aqui o plexo da vertebral e essa aqui é a artéria vertebral. Então, quando você palpa o arco, o processo lateral DC1, já sabe onde está o arco DC1, já sabe onde vai estar a artéria vertebral. O que a gente faz, então, é a remoção do processo transverso DC1, aqui. E agora nós vamos lidar com a artéria vertebral. Então, esse preparo anatômico mostra aqui a artéria vertebral, já saindo do canal da artéria vertebral. Aqui está o canal vertebral, nós abrimos um forame DC1 e vamos, aqui a artéria no seu forame, aqui retirada do forame, e a gente vai ver na parte cirúrgica justamente isso. Aqui a artéria vertebral sendo removida do seu canal, aqui a craniotomia que nós vamos fazer, aqui a retirada da porção da mastoide, e você tem toda essa região agora aqui exposta para poder, sem manipular a medula, sem manipular o tronco cerebral, abordar o tumor. Então, aqui a craniectomia que a gente faz nesses casos, a craniotomia pequena, e aí nós vamos nos preparar para abrir a dura mater. Nós podemos abrir a dura mater de duas formas. Está o seio transverso, o seio sigmoide, que é a artéria vertebral. Nós podemos abrir a dura mater atrás da artéria vertebral, ou retirando a artéria vertebral do canal, nesse caso, uma retirada, nós podemos abrir circularmente aqui a dura mater. Então, a gente pode abrir a dura mater rodeando a artéria vertebral, aqui está a artéria vertebral com sujicial, ou a gente pode abrir em volta aqui, num preparo anatômico, a gente vai ver que tem o dural ring, que tem um anel dural, aqui a artéria vertebral, e essa exposição ampla que nós vamos ter. Aí nós vamos expor o forame jugular, com os nervos do forame jugular, e aí nós vamos ver alguns casos. Então, esse é um caso de um tumor espinocervical, uma meningioma espinocervical, em que não precisava tirar a artéria vertebral do lugar, não precisava fazer retirada do côndilo, a simples um acesso mais lateral possibilitou uma remoção radical, aqui a artéria vertebral, e uma remoção radical da lesão. Esse é um outro caso de um tumor mais extenso, um meningioma bem maior, vocês veem aqui, mas que também nos possibilitava um acesso lateral sem mexer no côndilo e sem mexer na artéria vertebral. Vocês veem aqui, e aqui, essa paciente no pós-operatório, com uma remoção radical, com esse acesso lateral, e aqui 2 anos depois da cirurgia, com a remoção radical desse meningioma. Eu tenho acompanhado essa paciente agora já há alguns anos e não teve mais recidiva da lesão. Aqui é um outro caso, é um paciente de 43 anos que tinha esse tumor, mas é um tumor também, vocês vão ver, que
não precisava tirar o côndilo e nem fazer o rerouting da artéria vertebral. Nós temos usado nesses meningiomas 5-ala nos últimos anos. Nós temos uma experiência hoje de mais de 150 casos de meningiomas com 5-ala. Nós temos cerca de 50 casos de meningiomas da base do crânio com 5-ala. E vocês vão ver a importância do 5-ala nesses casos. Então, aqui o acesso cirúrgico, sem retirada da artéria vertebral, sem retirada do côndilo, que nós vamos fazer uma remoção piecemeal do tumor, pode usar o Cavitron ou essa faquinha de Rosen, e após uma remoção radical, aqui parecia ser uma remoção radical, a gente nota que brilhava essa região aqui no 5-ala, olha, a vermelha. Então, parecia ser uma remoção total da lesão, um Simpson 1, mas não era, porque tinha essa aracnoide infiltrada. A aracnoide é essa que, com certeza, eu teria deixado no passado, e que aqui a gente removeu agora e conseguiu, nesse caso, uma remoção radical Simpson 1, que vê aqui a aracnoide corando com 5-ala em vermelho. Então, a importância do 5-ala nesses casos é muito grande para que a gente possa conseguir uma remoção radical. Outro detalhe importante é, olha, nesse tipo de abordagem, a gente não precisa espátula, você não precisa espatular nada, porque o acesso é bem lateral e nos permite uma remoção radical aqui no pós-operatório, com a remoção total dessa lesão. Um outro caso aqui, em que a gente, por ser um tumor já com implante que passava a linha média, mas que ainda tinha um forame magno mais favorável, nesse caso o que a gente fez foi uma retirada de 1/3 do côndilo occipital. Então, aqui a gente vai ver a cirurgia. Então, da mesma forma como a gente viu no anterior, nós vamos remover progressivamente essa lesão. E muito importante é tirar bem o implante dessa lesão. Nós vamos trabalhar entre as raízes nervosas, praticamente sem tocar na medula. Então, o importante nessa cirurgia é não tocar aqui na medula e preservar a artéria espinhal anterior. E aqui a remoção o mais radical possível, de preferência remover essa dura mater infiltrada também, coagulando e removendo a dura mater, e depois aqui o fechamento com cola de fibrina, e aqui o pós-operatório, mostrando uma remoção radical. Então, eu acredito que hoje em dia, com 5-ala, a gente tem uma chance melhor. E, finalmente, esse caso é o caso mais complexo, é um tumor que envolvia a artéria vertebral. Vocês vão ver aqui é o mesmo tipo de abordagem, em que a gente fez um rerouting da artéria vertebral. Aqui a aracnoide, raízes cervicais. Nós vamos coagular o tumor, reduzir. Essa é a artéria vertebral, ela está aqui. Olha. Ela foi retirada do canal. E nós vamos retirar progressivamente o tumor. Aqui até uma remoção piecemeal. Eu quero mostrar para vocês esse vídeo, o envolvimento da artéria vertebral. Essa aqui é a artéria vertebral. Nós tínhamos tumor na frente da artéria vertebral. Agora ela foi retirada do canal. E nós vamos trabalhar agora anteriormente à artéria vertebral. Então, não seria possível, nesse caso, remover esse tumor se não tivesse feito um acesso bem lateral, porque esse tumor estava aqui na frente, o implante dele era bem anterior, na frente da artéria vertebral. Então, remoção progressiva da lesão. Tem que ter paciência nesse caso, removendo piecemeal, pedaço por pedaço, e o tumor vai se entregando. Aqui, depois de coagulada, toda a base dele já não sangra mais, e a gente começa a ver claramente o plano com o tronco cerebral, com o bulbo, com os nervos bulbares, e aqui a remoção de toda a porção anterior dele, o implante anterior. Vai removendo progressivamente a lesão, e aí a gente vê que essa lesão ela circundava e invadia o tecido
periarterial aqui da artéria vertebral. Mesmo assim, a gente conseguiu uma dissecção, coagulação dessa porção, e vamos removendo o tumor totalmente dessa porção anterior. Frequentemente, a gente consegue ver a artéria vertebral do outro lado. Aqui é a remoção dessa porção junto ao vaso. Vocês veem a artéria pulsando aqui. E agora uma remoção bem radical de um tumor bastante desafiador, porque ele tinha um implante anterior muito extenso, e aqui já é o outro lado. Nós vamos ter a artéria vertebral com a junção das vertebrais lá, e uma remoção radical dessa lesão. Então, esses são os acessos, mas complicações que nós tivemos fístula aricórica, desses 106 casos, em 3 pacientes, estabilidade da junção crânio-cervical em 3, paralisias novas de nervos cranianos em 6, e 2 casos de hemiparesia transitória. Não tivemos óbito nesses casos. Então, é um acesso bastante bom, bastante assim, útil para esses tumores, principalmente que se estendem além da linha média e que são muito desafiadores, que podem envolver tanto a artéria vertebral quanto a artéria basilar. Tivemos um caso, há uns 4 anos atrás, uma paciente que tinha um meningioma, que a artéria basilar estava totalmente dentro do tumor. Nesse caso, foi impossível uma remoção radical. O que a gente fez foi uma remoção o mais radical possível e gamma knife. Eu tenho acompanhado essa paciente e até agora está bem controlada essa doença. Então, em conclusão, esse é um acesso indicado para lesões no clivus baixo e do fôramen magno anterior ao tronco cerebral. A forma, o aspecto do fôramen magno, a implantação do tumor, local de implantação, tamanho do tumor, são extremamente fatores importantes para o acesso cirúrgico. E tomar muito cuidado com o manuseio e com a manipulação dos nervos cranianos baixos. E também com a fixação crânio-cervical, principalmente em crianças pequenas e crianças, porque elas são muito flexíveis, e uma remoção pequena desse côndilo pode causar uma instabilidade. Basicamente era isso. Podemos discutir agora alguns aspectos que a gente tem assim desse tipo de cirurgia. Gustavo e Márcio, fiquem à vontade para os comentários e as perguntas. Pode começar com o Gustavo e daí na sequência o Márcio. Luiz. Então tá. Bom, primeiramente é uma honra muito grande estar aqui, né? A gente aplaudiu e continua aplaudindo muito essa iniciativa de revisitar, né, retornar as atividades da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Base do Crânio, onde várias especialidades, né, podem estar unidas aí a ter essa visão 360 graus, onde uma especialidade aprende com a outra, né? O professor Ramina, né, dispensa qualquer, né, a professora, suas aulas ainda continuam sendo um grande aprendizado, né, para nós que somos mais jovens, né, e alguns pontos, né, para ressaltar que tem mudado muito a minha vida, né, principalmente eu venho de uma escola mais anatômica, então eu demorei muito tempo para entender, como o senhor falou, que a história da palpação, né, das estruturas, né, colocar o dedo no processo transverso de C1, né, isso é extremamente importante, né? Muitas vezes a pessoa não é anatomia, muitas vezes não é o que você vê, é o que você palpa, o que você... E isso faz uma diferença muito grande, ele dá uma segurança muito grande nos procedimentos, principalmente para aqueles cirurgiões que estão iniciando uma curva de aprendizado. Então, antes de você, né, certifique-se que o que você está vendo, você consegue uma acurácia muito maior se você também botar o seu dedo lá, né, fizer essas manobras e ver a relação das estruturas. Outra questão que eu acho que é um grande exemplo
do professor Ramina para todos, né, é que não há uma ideologia em relação a fazer um acesso ou outro, né, como foi muito bem mostrado nessa excelente apresentação. As abordagens são adaptadas para o paciente em questão, né? Então, não é eu vou fazer transcondylar approach para todo paciente ou vou fazer uma petrosectomia para todo paciente, né? Então, é um aprendizado muito bom, muito valioso essa questão de, dependendo se o tumor vai da linha média ou não, a real necessidade de tirar o côndilo ou não. E, finalmente, né, dentro da sua apresentação, o Instituto de Neurologia de Cocuritiba, que é um modelo de hospital aí para todo o país, né, de exemplo de equipe unida, resultados bons, né? Então, e pioneirismo em várias coisas, né? E uma delas agora é o 5-ala para meningiomas, né? Eu não sei se alguém tinha feito antes, mas eu nunca tinha escutado, só escutei quando vocês começaram a mostrar, né? E algo que a gente está cada vez muito mais interessado, né? Embora nós não tenhamos usando ainda, né? Aqui em Porto Alegre. O comentário que eu faço só, né? Fora esses elogios, né? É a questão muito importante para diferenciar de um cordoma de um condrossarcoma, porque embora tenham achados de radiologia, cordoma mais de linha média, condrossarcoma um pouco fora da linha média, a histologia desses casos ela é praticamente igual. Muitas vezes um patologista ele não vai conseguir diferenciar, ela é muito similar. E você tem que usar, claro, hoje se usa isso, acredito que até no SUS, mas se no SUS, se o seu hospital ele não fornece a imunistoquímica, nós temos obrigação de pedir imunistoquímica, né? Porque ela, eu não me lembro agora os dois imunomarcadores que diferenciam. O Márcio, ele pode me ajudar, Márcio? Eu não me lembro do trabalho do Dr. Omé. São as citoqueratinas de membrana, são sempre positivas no cordoma e negativas no condrossarcoma. E o marcador molecular mais atual é a proteína Brachyury, né? Exato, perfeito, perfeito. Então, daí a gente consegue diferenciar bem, porque o tratamento daí ele muda muito, porque o cordoma a gente tem que ser o mais radical possível. Mas o condrossarcoma, embora tenha o nome sarcoma, e os outros colegas, eles não entendam muito, o patologista, o radiologista, ele não entende, pô, mas é um sarcoma, é um tumor agressivo, o prognóstico é muito melhor do condrossarcoma. Muitas vezes não se precisa buscar uma ressecção total, muitas vezes uma near total resection com radioterapia associada. Existem algumas séries de casos que o prognóstico a longo prazo ele é o mesmo, né, para o condrossarcoma, né? Então, era basicamente esse o comentário que eu deixo e agradeço muito o convite do Gustavo e de todos da sociedade por eu ter esse espaço aqui. Parabéns mais uma vez pela excelente apresentação e era isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Gustavo. E também eu admiro muito o teu trabalho. Você foi realmente desbravador aí no Rio Grande do Sul, começando com muitas dificuldades, mas que está fazendo um trabalho muito bom, muito excelente. Na verdade, o 5-ala é interessante, que a gente começou a usar o 5-ala em meningioma já há um bom tempo, e eu estive agora recentemente no Congresso Alemão da Cirurgia da Base do Crânio, e eu apresentei justamente isso, o uso de 5-ala em meningiomas, no país que desenvolveu o 5-ala. E a maioria dos cirurgiões lá até hoje não usam. E fizeram perguntas, puxa, mas realmente é importante? E eles começaram a usar o 5-ala, acho que uns 12 anos antes da gente. E não atentaram para o fato do meningioma. Eu acho que o 5-ala no meningioma talvez seja mais importante do que no glioma, porque no meningioma você consegue um 5-ala free, que muito possivelmente você vai curar o paciente. Porque a grande pergunta que fica é, pacientes que têm o Simpson 1, um meningioma benigno, que se tirou inteiro esse meningioma, por que ele recidiva? Recidiva até 9%. Se você olhar as estatísticas, 30 anos depois, mais do que isso, até 15%. É porque possivelmente ficou alguma coisa de meningioma. E a gente tem visto principalmente na aracnoide. Então, realmente, eu incentivo e falo, podendo usar em meningioma, vocês vão
realmente ficar muito satisfeito de usar essa tecnologia. Em relação aos cordomas e os condrosarcomas, você tem toda a razão. Os cordomas são tumores muito mais agressivos e curar um cordoma é difícil, a não ser em casos menores e uma remoção bem radical. O condrosarcoma já tem um prognóstico melhor. Hoje em dia, o que a gente pode oferecer de radioterapia é a radiocirurgia em casos de cordomas menores, você tem o leito menor, o proton beam, que é muito utilizado, hoje na Alemanha tem muitos casos, tem muitos aparelhos de proton beam, e o carbon ion, que é o íon de carbono, que tem lá em Heidelberg, que é muito mais caro, mas que tem mostrado um prognóstico melhor do que o proton beam. Então, o importante é o cirurgião. Nós somos neurocirurgiões otorrinos, nós queremos tirar o máximo possível para poder oferecer para o paciente o melhor tratamento possível e possivelmente uma radioterapia adequada no pós-operatório. Muito obrigado. Perfeito, Márcio, fica à vontade, pode ficar livre para fazer os comentários. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Gustavo pelo convite e dizer que eu fico muito feliz de participar aqui hoje, com a presença de todos vocês, doutor Ramina, o Gustavo, o Zolan também, que é uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, e muito obrigado. Acho que essa sociedade tem muito a oferecer, e a gente estava conversando um pouco antes de começar. Acho que uma das coisas principais é a desmistificação da cirurgia da base do crânio, né? Parece que é uma coisa de outro planeta, né? Eu acho que, voltando um pouco até aquele assunto que a gente estava conversando antes do início, eu acho que uma coisa que a gente precisa insistir é nessa filosofia, né? Nessa filosofia de buscar o que é melhor para o paciente, né? Nós temos diversas técnicas e diversos tipos de abordagem. A abordagem transcondylar que o Dr. Ramina mostrou, o Farlater, que o Dr. Ramina mostrou, eu sou muito fã desse acesso e eu faço ele exatamente da maneira como o senhor mostrou, desde a incisão da pele, essa maneira. Eu fiz minha residência no Hospital Evangélico com o Dr. Borba, essa maneira que eu aprendi com ele. Tudo que eu aprendi de base de crânio dos acessos, eu aprendi com ele, então essa é a maneira que ele me ensinou, essa incisão, e eu acho fantástica essa incisão, acho que cicatriza muito bem, acho que o trabalho muscular favorece um fechamento perfeito para evitar fístula, eu gosto muito de fazer da maneira como o senhor mostrou. E eu falo para os residentes às vezes me perguntam em relação ao côndilo, né? Você tem que imaginar o côndilo como a asa do esfenoide no epitelional, né? Às vezes você faz uma craniotomia epitelional, você clipar um aneurisma, e se você não drilar a asa o suficiente, aquela dura mater ela não rebate o suficiente para frente. Quando você rebate a dura mater para frente, fica aquele dedo assim, ó, né? E aquela dura mater, fica aquele negócio de asa assim, aquela dura mater por cima, assim, que você não consegue ver a fissura. Então você precisa, às vezes, voltar a dura mater e drilar mais a asa para conseguir ficar paralela ali à base do crânio e chegar na carótida. Então eu penso no côndilo mais ou menos assim. Eu explico assim para os residentes. Às vezes você vai abrir a dura mater ali atrás e você vê aquele dedo de osso em cima do tumor ali. Você não consegue nem ver o tumor, fica aquele negócio assim em cima do tumor. Então você precisa puxar a dura mater e lá um pouquinho do côndilo. E o que o senhor mostrou do 5-ala, eu achei muito bacana, até conversei com o Guilherme agora, que ele teve no congresso, que ele deu uma aula sobre isso, sobre o 5-ala, que pode ser muito interessante para meningiomas ali da clinoide, para você identificar se tem tumor no canal, porque às vezes você tem recidiva dentro do canal ali, às vezes você acha que tirou toda aquela dura mater, que tirou aquela aracnoide no canal do nervo óptico, isso pode ser muito interessante para meningiomas dessa região, para você ver se tem ali uma areazinha vermelha no canal do nervo óptico, que pode ser responsável por uma recidiva. Eu até comentei isso com ele, acho que daria até um trabalho muito interessante para ver se essa aracnoide que está na borda do canal do nervo óptico, nesses meningiomas da base anterior, não estão contaminadas, envolvidas por tumor.
Muito bacana, muito interessante mesmo o uso do 5-ala para meningiomas, e eu acho que pode ajudar muito em aumentar o prognóstico, melhorar o prognóstico dos pacientes, né? O acesso retrossigmoide também é um acesso super versátil, super interessante, dá para você usar ele para várias patologias da fossa posterior, dá para você remover o tubérculo submetal para chegar ali no cabo de Meckel na fossa média, dá para você drilar mais mastoides, expor mais o seio sigmoide para chegar mais na linha média. É um acesso extremamente versátil que eu também gosto bastante. Acho que dá para operar a maioria das doenças da fossa posterior ali, extraxiais, mediana, laterais, com esse acesso. E a gente sabe que o senhor mostrou e que o senhor faz esse acesso com muita maestria aí há tantas décadas, né? Eu acho que é isso. Não saberia mais o que comentar. Acho que é só agradecer mais uma vez a oportunidade aí. Eu acho muito importante esses comentários e incentivar o pessoal mais novo, também os residentes, a, primeiro, estudar anatomia. Estudar anatomia é fundamental. Depois dos trabalhos do Houghton e do Lang, não existe mais desculpa para não saber neuroanatomia. Então, no passado não existia o Houghton, não existia o Lang, Johannes Lang. Hoje, tudo que eles fizeram, não existe mais desculpa para a gente, até para discutir anatomia, porque tá tudo já descrito, muito bem descrito. Então, todo cirurgião de base de crânio, ele tem que conhecer muito bem a anatomia. O Johannes Lang, que já morreu, já faleceu, também o Houghton, mas eu conheci bem, o grande anatomista alemão. Uma vez ele me falou: cirurgião que não conhece anatomia é como aquela topeira que faz um buraco e perdeu o sonar dela e fica tentando furar em tudo que é lado para tentar sair, porque ela não consegue localizar. Então, precisa conhecer a anatomia. Agora, o cirurgião que só é anatômico é o cirurgião perigoso. O cirurgião que só trabalha com anatomia, que só faz dissecção, é o cirurgião que normalmente ele acaba lesando muito mais do que aquele cirurgião que conhece a anatomia, mas que ele conhece a patologia também. O Sami, uma vez no congresso, que eu estava junto com ele, lá nos Estados Unidos, e colegas mostrando aquelas aulas de anatomia, o ramo do ramo do ramo do ramo. Ele falou para mim: olha, na verdade eu não sei o nome desses ramos do ramo do ramo, mas eu tenho certeza que eu preservo esses ramos e esses aí não preservam, eles lesam esses ramos. Então, tem que conhecer a anatomia, mas tem que saber como usar essa anatomia. Eu conheci um cirurgião famoso aqui no Brasil, que é muito anatomista, que dissecava tudo, e os pacientes tinham muitos déficits no pós-operatório. Um paciente que acordava, operava aneurisma, o paciente acordava com uma lesão, porque vai dissecar perfurante, está perfurante, e isso não é bem assim. Então, e o trabalho conjunto com o otorrino, ele engrandece muito a nossa especialidade. Os otorrinos, eles têm muita técnica, foram eles que começaram com a microcirurgia, na verdade. E a gente aprende muito com eles e eles com a gente. Então, eu sempre incentivo isso, trabalhar em conjunto. Então, às vezes tem que frear a mão do otorrino, porque tem os otorrinos que querem fazer mais do que podem. Mas o trabalho conjunto, harmônico, é muito positivo. Vamos abrir a palavra, Gustavo, Igor Facchini, Vidal, Alex O doutor Romano. Rabina Tem uma falou, dúvida? só com isso, o doutor Rabina falou é verdade. Aqui em São Paulo eu trabalho com o Ronaldo Toledo, e ele é um otorrino super bom, que me ajuda em todas as hipófises, etc. E se eu não falar, Ronaldo, eu vou entrar. Ele vai embora. E opera melhor que muitos neurocirurgião. Doutor Ramina, parabéns aí pela aula, realmente aula fantástica, né? A gente já teve a oportunidade de discutir esse assunto com o senhor várias vezes, aprendeu tudo que sabe do senhor, né? E eu gostaria de fazer um comentário e pedir para o senhor comentar sobre depois, na sequência, sobre a reconstrução,
que eu acho que é muito válido. Acho que o senhor falou algum ponto, mas vale a pena o senhor colocar de que forma faz a reconstrução, porque eu acho que esse aí realmente é um passo fundamental para ter essa taxa de fístula licórica baixa que o senhor mostrou, né? Mas o comentário que eu gostaria de fazer é, por exemplo, quando nós estamos pensando em dissecar o acesso crânio-cervical, ou a dissecção inicial do far lateral, sempre quando você se prende naquele conceito do livro, você vai pensar em dissecar os músculos por camadas e, na sequência, procurar as estruturas isoladamente, né? Então, o triângulo suboccipital é onde está a artéria vertebral. Então, isso que a gente está sempre lendo, né? Isso. E uma coisa que eu aprendi com o senhor e que deixou a coisa muito mais clara, pelo menos para mim, é que, primeiro, se você não disseca os músculos em camadas, porque se você dissecar em camadas, o paciente vai ter muito mais dor pós-operatória, atrofia muscular, sangramento e tudo isso. O segundo ponto é, a partir do momento que você fez o retalho da fáscia do temporal junto com o esternocleidomastoide, rodou ele para baixo, você não tem que trabalhar mais aqui na junção crânio-cervical, você tem que vir aqui embaixo, encontrar a carótida e a jugular, e a partir daqui você vai dissecando e seguindo a carótida e a jugular, e assim todas as estruturas vão aparecer. Você vai encontrar primeiro o hipoglosso, depois na sequência vai encontrar o acessório, e aí vai encontrar a vertebral palpando ali o C1, como o senhor fala, né? Palpa o C1, você tem que saber onde está o acessório, onde está a vertebral e tudo isso. E depois que você faz isso, aí você vai ficar só com os oblíquos inseridos ali em C1, que daí você vai desinserir, expor a vertebral o quanto você quiser. Então, esse é um comentário que eu acho que tem utilidade prática para quem faz esse acesso. E o segundo ponto que eu gostaria que aí o senhor comentasse é, primeiro, como o senhor desenvolveu esse retalho de fechamento, né? Por qual motivo e como é confeccionado esse retalho. Na verdade, o fechamento, sempre a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer uma incisão, vai começar a cirurgia, tem que já ter na cabeça como eu vou fechar aquela ferida. Porque, principalmente de base de crânio, que vai ter um defeito grande, ósseo, muscular, dura, que você tem que fechar. Há muito tempo atrás, a gente fazia aquela incisão em taco de Hockey, como eu mostrei, também com aquele S itálico, para esses tumores. Não, nós não falamos hoje de tumor do forame jugular, mas para esses tumores. Mas, na época, a gente já começou a operar muitos tumores do forame jugular. Hoje a gente tem mais de 200 casos operados. E, na época, como se reconstruía isso? Se reconstruía tirando gordura abdominal, fáscia, inclusive a técnica de cortar o esternocleido na clavícula e girar para cima, ficando um defeito horrível. Então, uma série de técnicas. E nós trabalhamos muito nesse retalho, junto com o otorrino, com a manilha, e a gente foi desenvolvendo, porque a gente queria planos vascularizados cobrindo a ferida. Então, o primeiro plano vai ser a dura mater, vai fechar aquela dura mater, ou com fáscia, ou com o substituto de dura, mas nós queríamos planos vascularizados por cima. Aí a gente percebeu que a gente podia cortar a fáscia do músculo temporal para que ela pudesse também ser um plano junto à dura mater. E a musculatura, quer dizer, a parte cervical que a gente traz para esse plano, fechando basicamente em 3 planos a ferida: a dura, a fáscia do músculo temporal e o retalho muscular. E a gente usa muitas vezes o retalho também do músculo temporal. Então a gente corta o terço posterior do músculo temporal e joga para cima, fechando totalmente. O resultado estético é espetacular. Não dá quase para ver a incisão que foi feita, apesar de uma cirurgia tão grande. E o índice de fístula licórica, essa foi a minha tese de doutorado, inclusive, a gente baixou tremendamente em relação à literatura a tese de doutorado. Nós descrevemos esse retalho há muito tempo atrás no Neurosurgery, e acho que foi em 2000, nem lembro bem a data que a gente descreveu, mas é um retalho que é utilizado praticamente em todo o mundo hoje, onde eu vou e o pessoal conversa comigo para fechar essa ferida. A gente usa muito no far lateral também, mas aí já é um retalho um pouco menor, não precisa muitas vezes secar nem o músculo temporal,
porque a abertura vai ser menor do que no frame jugular. Mas é um retalho extremamente favorável. E o pós-operatório, o paciente chega no consultório, você tem que procurar a incisão cirúrgica, porque a gente usa a linha do pescoço para fazer a incisão cirúrgica, e você olha e diz, puxa, mas onde é que foi operado? Praticamente não dá para ver a cirurgia. Bom, Luiz, eu acho que dá para abrir se alguém tiver mais algum comentário aí, né? Eu vi aqui que teve o colega que é do Piauí, que é Antônio Pedro, ele concordou com o senhor, ele é otorrino e falou que fica frustrado que o neurocirurgião tenta interromper ele na cirurgia. É, o Cláudio, o Facchini, o Joel, Breno, quem tiver comentário, Braulio, o... Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Felipe, eu acho que ficou bem claro aí, doutor. Só o Alex, fica à vontade, Alex. Deixa eu só perguntar uma coisa do ponto de vista prático para o Dr. Ramina. Duas coisas, na verdade. Na Alemanha, Dr. Ramina, nós usávamos, e depois na Cleveland, lá, nós usávamos o Tarrocil. Você tem alguma coisa que é semelhante ao Tarrocil aqui no Brasil que você possa usar? Você lembra do Tarrocil lá? Isso. Aqui no Brasil a gente não tem usado o Tacocil, e acho que é aquele esponjosan, não é? Que ela não é semelhante, né? Ele é semelhante, mas ele tem duas faces diferentes. E é tão interessante Exato. que lá, porque ele ajuda a fechar, e para as pistas licóricas a gente fazia inclusive até um mecanismo de sanduíche, colocava o lado amarelo virado para fora por dentro e o lado amarelo virado para dentro por fora, e ficava no sanduíche. E ele não é um substituto dural, mas ele funciona quase tão bem quanto. Não sei se a gente consegue acesso aqui com alguma empresa ou não tem como, né? Talvez consiga. Alguém Eu já... acho que eu já ouvi falar que teria no Brasil também Tacocil. Agora, uma coisa muito importante é sempre procure usar tecido do próprio paciente e, de preferência, vascularizado, porque tem uma série de vantagens. Então, existem muitos locais em que é muito fácil pôr substituto de dura e usar material, mas sempre que você usar uma gallium periósteo, um músculo pediculado, você nunca vai se arrepender, porque ele cicatriza melhor. Se precisar fazer algum tipo de tratamento antibiótico, ele penetra melhor e, evidentemente, o custo é muito mais baixo. E deixa eu te perguntar outra coisa rapidinho, eu sei que já está no andar da hora aqui, mas em relação ao ALA 5, duas coisas de novo. Primeiro, como é que tu consegue aqui? Que eu estou voltando agora e eu não sei como é que tu está conseguindo o ALA 5. E segundo, para os gliomas, a gente tem até um artigo que cita, um artigo da Journal of Neurosurgery, que ele cita o horário de fazer, quanto tempo antes de fazer, né, administrar o Gliolam, pelo menos era o nome comercial que nós tínhamos lá, que faz 5 até 7, 8 horas. Para meningioma, eu nunca usei também para meningioma, é mais ou menos o mesmo horário, esse tempo antes também que você administra antes? Exato. Nós fazemos, então, administramos de 3 a 4 horas antes do início da cirurgia, porque o 5-ALA ele vai ter a coloração máxima dele assim, entre 4 e 5 horas depois da administração, da tomada. O que a gente sabe é que na Alemanha, por exemplo, a grande maioria das universidades não usa o Gliolan. Eles usam, porque o Gliolan, o 5-ALA, é um sal puro. É um sal que não tem nada misturado, é o 5-ALA. Pronto, é que nem NaCl, não tem nenhuma mistura. O Gliolan nada mais é do que o sal dentro de um vidro para vender o Gliolan. Qual que é a diferença? Na Universidade Alemã, os laboratórios produzem o 5-ALA. Eles não compram o Gliolan. O Gliolan custa, na Alemanha, por volta de 1.500 a 2.000 euros a dose para um adulto. Nos Estados Unidos, eu acho que é mais, de 3 a 4 mil dólares uma dose.
Se você faz no laboratório, ou compra do laboratório o 5-ala pronto, ele vai custar mais ou menos uns $30 por adulto. Só essa é a diferença. Então, o que a gente faz há muitos anos que eu trago da Alemanha, que é um sal puro, ele é autorizado pela Anvisa, tem registro na Anvisa já há muito tempo, eu trago e uso. Então, você vai usar 2 gramas para um adulto, se você trouxer 100 gramas, você tem 50 casos feitos com 5-ala. Uhum. É muito mais fácil, é muito mais econômico. Eu já fui procurado por várias empresas aqui do Brasil, que vendem medicamento, para tentar, porque a gente tem uma grande experiência, nós temos atualmente mais de 600, temos 630 casos de 5-ala no total. Então, uma experiência muito grande já, 150 só em meningiomas, e eles queriam que a gente comercializasse junto com eles. Eu falei, tudo bem, então vocês vão garantir um preço de $30 para o paciente? Aí não, ele não interessa. Então, eu acho que daqui a pouco eles vão aprovar isso e os convênios vão acabar pagando aí $2.000, $1.500, uma coisa que custa $30. Nós, médicos, nós não somos comerciantes, nós somos médicos, a gente quer tratar os pacientes. Se a gente for ganhar vendendo remédio, então a gente tinha que trocar de profissão. E, infelizmente, é o que a gente vê muito. Né? Tá bom, muito obrigado. Perfeito, doutor Ramina, Mais obrigado. alguma? Alguém Pode tem mais alguma colocação? Bom, eu acho que o nosso objetivo, mais uma vez, como tem sido em todas as reuniões, foi alcançado. A aula do doutor Ramina é bastante prática, bastante objetiva, trazendo realmente o que é o dia a dia desses casos, as dificuldades e as ponderações. O Gustavo Isolan pontuou muito bem que ele vem de uma escola anatômica, mas que ele dá o fundamento prático, isso é muito importante. Então, você ter esse background anatômico, o Gustavo se dedica tanto a isso, e quando traz para o campo, claro, fica muito, muito mais fácil quando você tem o domínio da anatomia. Também é interessante pontuar, o Márcio colocou muito bem sobre o acesso individualizado, que ele botou. A gente, não dá para olhar, volta dura, drila, não precisa ser um volume X pré-determinado. Para aquele paciente é o tanto que eu preciso olhar. Então, a gente começar a realmente, como o Tormina mostrou ao longo da aula, a gente ter a ferramenta do acesso, mas a gente vai fazer o acesso daquele paciente. A gente tem toda a rotina, mas fazer para cada um. E para isso a gente precisa das referências, como o Gustavo colocou, da gente navegar com algumas estruturas. Então, para os colegas que estão em formação, o doutor Mina sempre nos diz que estrutura vista é estrutura preservada. Não adianta estar aqui, estar por aqui. A gente tem que saber. Então, a gente tem estruturas no pescoço. Quem se dedica à base do crânio lateral tem que se sentir confortável em operar pescoço. Então, existem estruturas chaves. A carótida, como o Gustavo Jung falou, a gente sobe, identifica os nervos, acha o digástrico. Quando a gente acha o digástrico, a gente tem todas as estruturas na mão, pegou C1. Se você tem a carótida, o digástrico, a massa lateral de C1, você tem tudo que a gente sabe onde está tudo que a gente precisa nesse acesso. Então, é realmente uma área em que a gente precisa se dedicar junto com os otorrinos, a anatomia do pescoço, operar muito bem, e como o Márcio pontuou no começo, desmistificar. A gente precisa desmistificar tudo isso. Existem estruturas, não é saber todas as páginas do livro, como o doutor Ramina disse, os ramos, os sub-ramos. A gente tem que ter estruturas chaves que servem de referência para que a gente possa fazer o nosso trabalho com segurança e com a eficiência de tirar realmente o tumor, garantindo a preservação das estruturas. E realmente esse conceito de desmistificar, isso sintetiza o ensino do doutor Ramina, da gente da neurocirurgia, de acessos simples, acessos dedicados à doença e não ao acesso em si, até porque o nosso objetivo é tratar a doença. Então, agradeço ao doutor Ramina pela brilhante aula, mais uma vez, a gente tem a oportunidade, como o Gustavo falou, cada aula que a gente vê sempre tem um ponto para a gente recordar, um ponto para aprender, e agradecer também a todos que comentaram, pontuaram de maneira muito bem e muito estratégica para que a gente possa tornar esse assunto mais simples, como ele de fato pode ser, se a gente se dedicar no treinamento. Perfeito, Luiz, obrigado, doutor Ramina, Márcio, obrigado pelos comentários, excelente, Gustavo Isolan. O nosso próximo encontro será daqui 15 dias, nós vamos falar sobre tumor de órbita e acesso retrosigmoide, como são 2 temas, na verdade, acessos transorbitários, né?
como são 2 temas pequenos, nós vamos compilar em uma sessão única, bem? Então, nós vamos trabalhar em alguns projetos para poder viabilizar alguns estágios para quem participa dos webinars, e isso a gente vai estar divulgando aí nas próximas semanas. Obrigado. Pode falar, Márcio. Só lembrar uma coisa, pessoal. Quem entrar, sempre lembrar de colocar o nome. Algumas pessoas estão entrando no automático como usuário do Zoom, e a gente precisa do nome, porque é feita a lista de frequência ao longo do ano para que possam ser emitidos certificados baseado na frequência. Eu tenho desculpa interromper bem no final. É uma pergunta para o doutor Ramina. Se em alguma situação hoje o senhor ainda usa o acesso transoral, ou o senhor acha que não, atualmente não... Olha, eu acho que atualmente a gente não precisa mais do acesso transoral. Talvez em casos já irradiados, pacientes já operados e irradiados, em que já tenham sido abordados pelo nariz, talvez fosse ser uma indicação. Mas eu acho que a gente tem que realmente indicar em cada caso, sabe? Atualmente, com a endoscopia, a gente tem um acesso tão amplo, tão bom, que é difícil a gente imaginar, mas possivelmente vão aparecer casos em que a gente vai ter alguma limitação de transnasal, endoscópica e transoral. Por isso que é importante conhecer os acessos. O cirurgião de base de crânio, ele tem que conhecer os acessos de base de crânio, todos eles. Então, não só ser limitado a um acesso, porque aí aquele paciente vai usar o que precisa. Entendi. Obrigado, doutor. Desculpa interromper no finalzinho. Excelente, pessoal. Uma boa noite. A gente já está um pouco avançado aí. Eu agradeço a participação de todos e nos vemos em 15 dias. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado. Um abraço a todos.